iniciar a gravação. Beleza, iniciou a gravação. Então a gente está na mentoria paga do Michael, tá? Mês 2, aula 5. Da aula 1 até a aula de número 4, a gente já aprendeu diversas coisas. A gente já aprendeu como reduzir nossa exposição correlacionada aos stop loss. A gente já aprendeu que a gente precisa ter apenas uma taxa de assertividade aí de mais ou menos 33% ali para sermos lucrativos ali com um gerenciamento de 3 para 1. A gente já aprendeu que o mercado financeiro, ele não precisa que você seja um gênio que acerte sempre para onde o mercado vai. Você só precisa estar com a sua gestão alinhada com o seu psicológico. Você só precisa estar com a sua gestão alinhada com o seu psicológico. Nós já aprendemos que negociar com medo não serve. Negociar com medo não serve. Na aula passada, nós já aprendemos uma infinidade de coisas no mês 2 da mentoria paga do Michael, tá? E hoje o Michael vai ensinar algo fora da curva, que é sobre mitigar perdas, tá? Deixa eu só conectar aqui, só um minutinho para eu conectar uma conta minha aqui, tá? Deixa eu parar de transmitir um instante, conectar minha conta aqui para poder fazer as demonstrações para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, David. Boa tarde, tranquilão. Bacana. Acabei de conectar aqui a Tradeovate, já vou transmitir a tela de novo com vocês. Janela, bacana, transmitindo a tela. Então, deixa eu colocar no MNQ que vai ficar melhor para fazer os exemplos para vocês. Boa tarde, Marcelo. Deixa eu deixa eu esconder isso daqui, porque amanhã a gente vai precisar para o estudo, o nosso estudo semanal. Bacana, acabamos de esconder aqui. Então hoje nós vamos aprender sobre deixa eu colocar mais para cá. Pronto. Hoje nós vamos aprender a mitigar perdas. Mitigação de perdas. A pergunta que eu vou fazer aqui é uma pergunta que não precisam vocês responderem. Tá? Não precisa vocês responderem. Mas quem nunca, ao sofrer um stop loss, resolveu dobrar a mão? Se entrava com um X após o stop, resolve entrar com 2x. Quando perde novamente, porque pode e vai acontecer de você perder 2, 3 vezes seguidas, 4 vezes seguidas, tá? O que vocês estão fazendo aqui é o famoso martingale. Vocês estão dobrando a mão de vocês para chegarem a querer recuperar a perda, tá? Então você acertou uma vez, após o stop, você resolve entrar com 2x. Você errou 2x, você resolve entrar com 4x. E fica nessa espiral. A espiral sem fim, até que você chega ao triste fim de quebrar sua conta. Isso aqui acontece demais da conta, tá? Isso aqui acontece demais da conta. O operador, ele não contente em tomar um stop de 1x, ele vai e resolve entrar agora com 2x. Ele não contente em tomar um stop de 3x, 2 stops seguidos somando 3x, ele entra com um stop com uma mão 4 vezes maior do que a sua inicial. Reparem que aqui vocês já estão com 7x no jogo.
Se vocês entraram com 1x na primeira operação, tudo bem. Segunda operação já são 2x, totalizando 3%. Se vocês perdem a primeira, perdem a segunda e querem entrar com o dobro na terceira, são 4x, ou seja, 4 mais 2, 6, mais 1, 7x, tá? Totalizando 7% de perda. Levando em consideração que as entradas de vocês, estão sendo de 1%. Que as entradas de vocês estão sendo de 1%, vocês já estão aí com 7% positivo. Aí, segunda-feira, você toma 3%, erra 2 nesse esquema. Terça-feira, você perde mais 4%, totalizando 7%. Terça-feira, mais 4%, totalizando 7%. Quarta-feira, se vocês seguem nessa questão, vocês aqui já vão entrar com 8%. Vamos levar em consideração uma dobrada por dia. Segunda, perderam, terça vocês dobram. Vocês não, né? Quem trabalha dessa forma. Quarta-feira, vocês dobram. Segunda 1, terça 2, quarta 4, quinta 8. Quinta-feira 8. Sexta-feira 16. Ah, David, isso é impossível de acontecer. É raro, mas acontece, viu, pessoal? Perder a semana toda. Todos os dias entrar com a visão errada. Acontece. Então veja aqui. Se vocês seguem essa premissa de martingale, de estar dobrando a mão, em uma semana de operação, levando em consideração um único trade ou operação por dia, vocês estão tomando aí 3, 7, 15, 31% da conta de vocês. Incríveis 31% da conta de vocês, levando em consideração tudo isso aqui. Na segunda-feira eu entrei, perdi. Na terça-feira eu vou entrar com 2%. Terça-feira eu perdi. Na quarta-feira eu vou entrar com o dobro, 4%. Na quarta-feira eu perdi. Na quinta-feira eu vou entrar com 8%. Na quinta-feira eu perdi. Na sexta eu entro com 16% da minha conta. Vou dobrando sempre a minha mão. Esse é o perigo do martingale. Porque quando você está com a visão muito errada do mercado, isso aqui vai servir para te levar para o fundo do poço, para quebrar contas e mais contas, contas e mais contas. Partindo desse pressuposto, o operador que faz um martingale ao inverso, ele tem uma probabilidade ainda muito mais alta de permanecer vivo no mercado. Por que isso, David? Vamos lá, prestem atenção aqui. Se vocês estão em um campo de batalha, se vocês estão em um campo de batalha, ou em um tabuleiro de xadrez, vocês querem ficar o mais longe possível
do ataque inimigo e, em caso de sendo atingido, vocês querem estancar o sangramento. É isso aqui que vocês querem fazer. Deixa eu colocar em uma cor amarela. Quando a gente está em um campo de batalha ou em um tabuleiro de xadrez, tá? Eu vou usar algumas analogias aqui para que vocês tenham noção. Quando a gente está em um campo de batalha ou um tabuleiro de xadrez, a gente quer ficar longe do possível ataque do inimigo. E em caso de sendo atingido em um campo de batalha, a gente quer o quê? A gente quer estancar o sangramento, a gente quer resolver aquele problema. Não faz sentido o operador que está no mercado financeiro, que ele toma um stop, ele dobrar sua exposição ao risco. Ou seja, eu tomei um tiro e em vez de eu abaixar a minha silhueta para que eu não seja mais alvejado, eu vou me expor ainda mais, correndo o risco de tomar 2 tiros. Entendeu? Correndo o risco de tomar 2 tiros. Não contente em tomar 3 tiros, na quarta-feira eu vou e exponho ainda mais a minha silhueta, correndo o risco de tomar mais 4 tiros. Não contente que na segunda-feira eu tomei um tiro, na terça eu tomei 2 tiros, na quarta eu tomei 4 tiros, na quinta eu me exponho mais ainda. Eu já estou com um sangramento em aberto de 7%. Na quinta-feira eu me exponho toda da parte da minha cintura para cima. Não faz sentido. E na sexta-feira eu vou lá, saio de total da minha coberta ou do meu abrigo e fico no campo lá de visão do inimigo, do sniper inimigo, para que ele possa me matar. Não faz sentido a gente trabalhar nessa lógica. Mesma coisa é, quando a gente está em um tabuleiro de xadrez, nós temos, né, os peões, temos a rainha, temos o rei, temos os cavalos, bispos e torres. Tá? Quando nós estamos em um embate de xadrez, qual é o nosso alvo? Nosso alvo é dar checkmate no rei adversário e proteger o nosso rei o máximo possível. De tomar um checkmate. Tá? Quando na segunda-feira você toma 1%, é basicamente você perder uma peça importante do seu tabuleiro. Você perder um bispo. Na terça-feira, você perde 2 peças importantes do seu tabuleiro, vamos dizer assim. Você perde as 2 torres. Que servem de muita proteção para o rei. Não satisfeito com isso, na quarta-feira você vai lá, perde os 2 cavalos, perde o outro bispo e agora entrega um peão. O que é que resta agora para proteger o rei? Resta só os peões. Os peões não vão fazer muita coisa. Por quê? Os peões são a infantaria. Os peões só correm uma casa à frente, salvo, exceto, na primeira jogada, onde os peões podem mover 2 pedras à frente. Tá? Então, quando você faz isso, logo de cara você está entregando toda a sua mão de guerra, vamos dizer assim, toda a sua mão de guerra, você está entregando logo de cara. Você está entregando seus peões, você está entregando, você está entregando seus cavalos, suas torres, seus bispos e sua rainha, que são as peças mais importantes para defender o rei. Tá? Então, quando o operador trabalha dessa forma, ele está correndo um risco muito grande de levar um checkmate do mercado e perder a sua conta. Mas, quando o operador faz isso aqui ao inverso, ao invés de ele tomar uma exposição ao risco muito alta e ele reduz a sua exposição ao risco, concomitantemente fica mais fácil dele mitigar a sua perda. Por que isso, David? Prestem atenção aqui. O operador
que tomou um stop na segunda-feira de 1%, 2%, quarta-feira 4%, quinta-feira 8%, sexta-feira 16%, ele vai se expondo cada vez mais, ao contrário de um operador que ele se expõe de forma retrógrada, ele abaixa sua exposição ao risco. Segunda-feira ele arriscou 1% e perdeu esse 1%. Na terça-feira, ele, tranquilo, perdi 1%. Eu não quero expor minha silhueta para tomar mais tiro. Vamos abaixar nossa mão agora. 0,5%. Tomei uma perda aqui de 0,5% e de 1%, 1,5%. Na quarta-feira, ele resolve operar. Só que ele entra com 0,25%. Olha como aqui ele está com 1,75%. 1,75% de perda. Olha como aqui ele está com 7% de perda. Na quinta-feira, ele resolve operar com 0,12. E na sexta, ele resolve operar com 0,06 da sua conta. É o martingale ao contrário. Ao invés de me expor ao risco, ao invés de estar colocando a minha silhueta para o sniper adversário mandar um tiro, eu estou me protegendo mais ainda. Ao invés de eu assumir uma ofensiva logo no início do jogo de xadrez, já movendo minha rainha para o campo adversário, meus bispos, minhas torres e meus cavalos já para serem mortos logo de cara, o que é que eu faço? Eu envio a infantaria, eu envio os peões para ver como é que tá. Eu diminuo minha exposição. Olha aqui como eu tenho 1,75, 1,87, 1,93, 1,93, 1,93, 1,93%. Eu perco na semana utilizando isso aqui. Ao contrário do operador que trabalha com martingale, né? 7, 15, 31. 31%. O operador que trabalha dessa forma aqui, ele está arriscando 31%. Não. Aqui. 31%. Tá? 31%. Não se preocupem com a questão de operações. Toda semana vai surgir boas operações. Todo mês vai surgir boas operações. Todos os dias vão surgir boas operações, seja o nível que você trabalha. Nível mensal, um swing trade, um trade de posição que deixa sua operação de uma semana para outra. Um day trade que trabalha em um único dia, abre a operação pela manhã, fecha ela pela tarde. Ou se você é um scalper, vão ter boas operações. Não caiam nessa de ficar furiosos e dobrar sua exposição ao risco, ou querer deixar sua exposição em aberto. Aquela questão que a gente tratou de, tomei um stop, não quero aceitar esse stop, eu vou abaixar um pouco mais a minha ordem de stop loss. Não quero aceitar que estou errado, vou abaixando um pouco mais as minhas ordens de stop loss, fazendo com que o mercado vá contra você de uma forma abrupta e vá levando sua grana, vá levando seu dinheiro, tá? Quando você faz o contrário a isso, você deixa sua ordem de stop loss no local correto, como tudo manda, como manda a cartilha. Quando você faz isso,
você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Você está mandando uma mensagem de eu estou trabalhando conforme o correto. Mesmo que eu esteja errado, eu sei que daqui a alguns instantes eu posso estar adentrando a minha operação vencedora. Tá? Eu posso estar adentrando a minha operação vencedora. Vou contar uma história aqui para vocês, bastante interessante. Eu estou com uma conta da Top Step, tá? Que eu tomei um stop na sexta-feira. Na sexta-feira, logo após o paywall, eu tomei um stop. Só que, se eu fosse ouvir o meu irracional, o meu id, se eu fosse ouvir o meu id, o que é que o meu id estava dizendo? Pô, David, você está na visão correta. Só alonga um pouquinho mais seu stop, que a parada vai dar certo. Sendo que, no momento que eu ouvi esse id falar, eu puxei o meu histórico de lembranças. Pô, será que eu não estou me auto-sabotando? Porque toda técnica me diz que se isso acontece, isso deve ser feito. Ou seja, eu estava adentrando em uma venda, eu estava em um patamar logo após paywall, estava em uma visão de quebra de swing low, questão de macro, tudo mais alinhado para a venda, naquele instante quando eu estava analisando. E eu adentrei vendido. Sendo que o mercado caiu inicialmente, como eu expliquei na aula pela manhã, fiz a minha análise única e exclusivamente no minuto, tentando encaixar um scalper maior nos segundos. O mercado veio a meu favor, chegou a me pagar bem e voltou, quebrando o swing high em um patamar excepcional. Sendo que meu id estava falando, David, aumenta um pouquinho o stop que a parada vai dar certa, ela vai cair. Mas na mesma hora, quando eu puxei essa informação de que eu tenho uma assertividade nessa minha conta da Top Step que eu estou aprovando agora, de 87% a 83%, eu lembrei que a cada 10 trades eu erro no mínimo 2 e acerto 8. Se eu vou alongar esse stop aqui, eu tenho que estar ciente de que eu estou fazendo cagada. Eu tenho 83% a 87%. Ontem eu olhei e estava 83% lá a Top Step na contagem. A cada 10 trades eu acerto 8.3 e erro 1.7. Quando eu erro 1.7, eu sei que a minha taxa de acerto está próxima a chegar. Não fiquem com medo quando vocês tomarem stop. Usem o gerenciamento e saibam que se de cada 10 trades eu acerto 3, em um gerenciamento bacana de 5 para 1, 7 para 1 ou 3 para 1, a cada stop que eu tomo, a porcentagem de chegar ao meu take está mais perto. Parece um pouquinho contraditório, mas é real. Se a cada 10 trades eu sei que eu erro 1,7 arredondando para mais dá 2. Eu sei que a cada 10 trades eu erro 2. Se eu tomo 1, tem mais um abrangente para eu tomar. Então os próximos 8 eu posso estar entrando em uma operação vencedora, que mitiga esse risco que eu tomei de 2 operações com 2% e vai buscar um patamar ainda melhor de 8.3 operações vencedoras, 83%. Então, quando eu me lembrei disso, por isso que é bom vocês, quando vocês começam uma competição, vocês saberem a taxa de acerto de vocês, que quem adentrou agora vai ter essa extração logo na primeira, segunda, terceira semana ou quarta semana. Vocês vão ter essa visão qual é a taxa de acerto de vocês, vocês vão ver que isso vai ficar muito claro na mente de vocês. Então, eu fiquei tranquilo. Não, tranquilo, tudo bem. A cada 10, eu erro 1.7, 2 trades ali, e acerto 8,3. Estava 87, era 1,3 para 8.7. Abaixou um pouco ontem, quando foi o resumo geral, por conta desse stop que eu tomei, mas não tem problema. Então eu aceitei esse stop.
Stop minúsculo. Stop minúsculo de, se não me engano, foi $80. Ou foi $80 ou foi $100. Então, quando eu tomei esse stop, minha visão já mudou. Opa, se a visão aqui não está vendida, claro que eu vou esperar agora para fazer uma operação comprada. Foi no momento que o preço voltou a patamar barato, encaixei a compra dentro de todo o gerenciamento e o mercado andou lindamente me pagando meus 3,40 alguma coisa para 1. O mercado andou ainda muito mais, peguei o meu e caí fora. Então o que é que eu quero dizer com isso? Não fiquem com medo de tomar stop. Tomar stop faz parte do game, mas vocês precisam ter isso em mente, ter tudo isso muito bem alinhado, de que se eu entro em uma operação, perco 1%, depois eu arrisco mais 2%, depois eu arrisco mais 4%, depois eu arrisco mais 8%, depois eu arrisco mais 16%, eu estou a cavar uma cova para mim, como operador. Não adianta. Mais cedo ou mais tarde, isso vai causar uma bola de neve absurda para vocês. Mas quando você, ao invés de arriscar 31% em uma semana, que é perdedora, que vai acontecer, você, sabedor disso, você começa a arriscar por semana 1,93 em uma semana perdedora, olha a diferença absurda que é de um trade que não aceita uma semana perdedora para um trade que aceita uma semana perdedora, tá? Eu falei que eu iria mandar um livro para vocês ouvirem, que eu acho muito melhor ouvir o livro do que propriamente dito ler ele. Vocês ouçam ele que vocês vão entender isso daqui. O quesito ser operador no mercado financeiro não é o quanto vocês estão dispostos a ganhar, e sim o quanto vocês estão dispostos a perder. Porque quando vocês entram em uma operação, vocês já entram nela perdedor. Você já tem que abrir mão do amor por aquela operação, por aquele dinheiro que está rolando naquela operação. Ora, haja vista, é um jogo de soma zero. Se vocês estiverem certos, vocês ganham. Mas se vocês estiverem errados, vocês perdem. Para isso, stop loss. Dito isso, eu vou mostrar aqui agora, exemplificar no gráfico, para que vocês vejam basicamente qual é esse racional e vocês vejam que toda semana existem operações vencedoras. Todos os dias existem operações vencedoras. Se você sabe que você tem uma taxa de assertividade de 83, no meu caso, tá? Vou dar exemplo do meu caso. Se vocês sabem que vocês têm uma taxa de assertividade de 83 a 87, é muito, mas muito improvável que vocês vão terminar um dia negativo. Por quê? Se eu tomo um stop, eu sei que aquele stop está dentro da minha margem de acerto. Ora, o stop é o preço que um operador profissional paga por estar operando no mercado financeiro. Já falei isso para vocês nas aulas passadas. Um stop é o preço que um operador profissional paga por estar operando no mercado financeiro. Mas quando vocês têm o feeling de que a cada 10 trades vocês acertam 8 e erram 2, quando você erra 1, você sabe que você está mais perto de chegar nos seus 8 trades de acerto. Tá? Você sabe que está mais perto de chegar nos 8 trades de acerto. É essa mentalidade que eu estou a passar para vocês. Estou a mostrar para vocês nessa semana do mês, nesse mês 2 da mentoria do Michael. É isso que ele está mostrando para vocês. Não se preocupem correlacionado aos erros. Erro faz parte, vai acontecer. Ninguém vai acertar todas. Literalmente ninguém vai acertar todas. Mas o mercado financeiro diz mais o quanto você está disposto a perder do que você está disposto a ganhar. Quando você faz isso, você mostra que tipo de trade você é. Se você é um trade que está próximo a se tornar um trade consistente e lucrativo, ou se você é um trade de câncer terminal. Mais cedo ou mais tarde você vai morrer. Geralmente, os trades de câncer terminal que vocês ouvem, ou que vocês, se não ouviram, vão ouvir falar ainda, é esse tipo aqui, ó. O que é um trade de câncer terminal? Ele vai estar lá até dado momento que as máquinas ligadas não vão fazer mais efeito para ele. Ele vai ao óbito.
tá? Ele vai ao óbito. É isso que os operadores mais profissionais ele falam. Os trades de câncer terminal. É esse tipo aqui, ó. Trade que não aceita tá errado. E assim sucessivamente. Mas vamos pro gráfico, para essa semana do MNQ, tá? Lembrando que amanhã, pela parte da tarde, a gente vai fazer os estudos para a semana, como a gente fez semana passada. E essa semana bateu veementemente em 3 opções que a gente tinha. O preço chegando nos níveis, fazendo o que a gente comentou no domingo. A gente comentando sempre momentos antes. E o mercado foi lá e vral, tá? E detalhe, nem fui eu que comentei no grupo, foram alunos que comentaram, e o mercado indo lá buscar, tá? Então vamos lá, aqui está a semana vigente do MNQ, tá? Aqui está a semana vigente do MNQ. Vamos dar os exemplos no time de 1 hora. Vamos dar os exemplos no time de 1 hora. Cadê? Aqui é 18, deixa eu excluir. Aqui é 14, deixa eu excluir. Beleza. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aqui está a abertura do domingo. Então aqui está o gap de abertura semanal. Gap de abertura semanal. NWOG. Aqui estão os preços de aberturas diárias. Midnight. Aqui estão os preços de aberturas diárias, que são os Midnights Open. Enfim, continuando. Quando eu perco, eu quero perder 1%. Quando eu acerto, eu quero acertar pelo menos 3%, 5% da minha operação, do que eu arrisquei, certo? Visando a aula passada e a aula retrasada. Dito isso, vocês vão ver que na semana existem as possibilidades de vocês estarem operando. Como por exemplo aqui, ó. Vamos fazer uma análise bem simples. Se o preço quebra swing high, eu quero comprar em patamar barato. Aqui. Quebrou o swing high, voltou a patamar barato e me estopou. Coloquei meu stop aqui abaixo e levou meu stop. 1% negativo nesse dia. Tá? 1% negativo nesse dia. Aí o trader aqui, ele vê o preço subindo, vê o preço quebrando esse swing high aqui, ó. Aí ele vê isso aqui, mais ou menos, que não faz muito sentido, e ele quer comprar aqui. Aí ele estopa. Aí só que ele arriscou agora 2%. Totalizando 3%, tá? Totalizando 3%. E ele vai nessa avalanche sem fim, aumentando a exposição dele de uma forma absurda e avassaladora. Ele vai numa avalanche sem fim, nessa, acreditando que ele vai, em algum instante, acertar. Que ele vai. Mas quando ele pega uma semana perdedora, vocês já viram que é 31% da conta que vai embora. E temos a opção do trade, que ele aceita e diminui a sua exposição. Quando ele vê o preço quebrando nesse swing high aqui, ele já consumiu o topo histórico, aí vem, fecha abaixo dessa vela de 1 hora, que está aqui às 17 horas, que é basicamente uma mudança no patamar de entrega, deixa a Fair Value Gap aqui, com um bloco de ordem aqui, tudo muito mais alinhado, sendo que ele perdeu 1% aqui. O objetivo dele é amenizar a sua exposição, ou seja, ele vai arriscar 0,5% aqui, tá? 0,5%. Ele sabe que a cada 10 trades ele erra 2 e acerta 8. Perdeu 1 aqui.
Ou seja, tem uma margem ali dentro da sua taxa de assertividade de mais um stop, e então seu take provavelmente ele vai chegar. Não é uma regra de que quando você tem 80% você vai errar 2 e não, mas é a média ali, é a média de 2 a 4 trades, ele consiga encaixar um trade vencedor. Então se ele perde aqui, ele vai perder 1,5. Mas se ele acerta, ele vai fazendo a sua gestão de forma a recuperar esse 1% e então lucrar ainda mais. Eu estou dando um exemplo só numa hora aqui, daqui a pouco eu vou começar a baixar os times, tá? Então, ele faz sua entrada aqui só pelo toque no bloco de ordem e coloca seu stop aqui acima. Tá? Ele faz sua entrada aqui e coloca seu stop aqui acima. Deixa eu demonstrar aqui que fica mais bacana. Limite. Venda. Então, ele faz sua entrada aqui, coloca seu stop aqui. 3% aqui, ó, em 3 vezes. 3 vezes aqui. Em 3 vezes aqui, 3x, aqui ele perdeu 1. Ele perdeu 1 e iria buscar 3, certo? Certo. Aqui, quando chega no 2x, ele recupera o 1x que ele perdeu aqui, ó. Quando chega no 3, ele está 0,5% positivo. No patamar semanal, ele está 0,5% positivo. Se sua operação dá margem para ele acreditar em um 5%, 5 vezes ou mais ou menos, ele está aí 2% positivo a 1,5% positivo. Pensa comigo aqui, ele perdeu 1x aqui, certo? Perdeu 1x. Aqui agora, ele está arriscando 0,5%. Ó, ele está arriscando 0,5%. 0,5%. Ou seja, isso aqui, ó, mitiga a perda. Isso aqui mitiga a perda que ele teve nessa operação aqui, ó. Isso aqui é 0,5% positivo, 1% positivo, 1,5% positivo, 2% positivo, 2,5% positivo. Ele reduziu sua exposição, mitigou sua perda e está carregando seu trade ainda mais. Vamos supor, ele chegou no 2% aqui positivo, viu o preço fechando abaixo dessa vela branca, que aqui se torna concomitantemente uma região de bloco de ordem, para que o preço venha a trabalhar mais acima e então continue. Ele pode fazer o quê? Quando o preço confirma isso, ele pode trazer seu stop aqui. Ele está totalmente travado, é a trava de segurança. O 1% que ele perdeu aqui já foi, ele não tem mais risco de nada, aqui também já foi. O preço já fechou abaixo de um bloco de ordem que consegue ali um 3-1, deixando 0,5% a 1% positivo para ele. O preço trabalha, toca aqui, fecha abaixo de um outro bloco, concomitantemente deixando aqui para ele 1% já de lucro. E ele vai fazendo a sua condução de stop gradativamente. Quando essa operação ela se encerra, e ele consegue mitigar o risco que ele teve, então ele volta a usar 1%. Ele volta a usar 1%. Mas se dá tudo errado e ele toma um stop. Dá tudo errado aqui e ele toma um stop. Tomou um stop aqui também. Que pode acontecer. Ele tem 1,5% negativo. Agora ele está 1,5% negativo. O que é que ele vai fazer agora? 0,25 nas operações. Quando no 0,25 ele fizer uma operação que mitigue o 0,5% que ele perdeu, ele volta a operar com 0,5%. Quando no 0,5% ele operando mitigue a perda do 1%, então ele volta a trabalhar com 1%. Tá? Ele volta a trabalhar com 1%.
Vamos supor que ele perdeu aqui e perdeu aqui. Aqui, ele vê essa quebra de swing low, o preço volta nesse swing low e ele arrisca 0,5%. 0,25%. Nessa operação aqui, ele arrisca 0,25%. Venda, tal, beleza. Ele arrisca 0,25% nessa venda aqui com o stop aqui. 0,25% aqui, o que é que ele vai estar buscando? Ele vai estar buscando recuperar o 0,5% dele. Se o preço for ainda mais, perfeito, perfeito. Mas o que é que ele vai estar visando aqui? A mitigação de perdas. Entrada aqui no swing low. Aqui eu tenho 0,25. Aqui eu tenho 0,50. Do stop que ele tomou aqui, já estou recuperado. 0,50 está recuperado. Tá? Então o preço cai para 3 aqui. Eu tenho 0,75 recuperado. Eu estou negativo agora 0,75. E vou fazendo o que? As minhas travas. Travei o 0,5%. Travei o 0,75%. O preço andou mais um pouco, me pagando 1%. Eu estou negativo agora só 0,5%. 0,5%. Estou negativo. O preço vai, anda e paga 1,5%. Meu risco todinho eu mitiguei aonde? Na quinta-feira. Tomei um stop aqui. Tomei um stop aqui de 1,5%. Aqui eu entro com 0,25. 0,25. A minha entrada com 0,25 aqui, ela vai se dar com qual pensamento? Em mitigar as minhas duas últimas perdas. Ou pelo menos a minha última perda. Pensa assim, a minha perda atual está de 0,5%. Na entrada de 0,25 eu quero mitigar pelo menos o 0,5%. 0,25 está aqui, 0,50 está aqui. Perda mitigada. Eu vejo patamares mais baixos ainda que o preço pode estar a chegar. Então o que é que eu faço? Travo meu 0,5%. E agora eu venho arrastando um pouco mais. 0,75. Travo 0,75. 1%. Travo 1%. 1,25. 1,5%. Travado. Mitiguei minha perda de 2 trades seguidos. Mitiguei minha perda de 2 trades seguidos. Eu sei que é 80-20. Eu sei que 80% das vezes eu ganho, 20% das vezes eu perco. 20% já foram. Eu sei que ao adentrar nessa operação aqui, eu posso estar adentrando no meu ciclo de vitórias. 8 vitórias ali é o natural para cada 2 perdas. Então, se eu sei que eu adentrei aqui em um ciclo bacana, minha próxima operação tende a ser uma vitória também. Uma vitória também. Mitiguei todos os riscos, agora eu vou adentrar com o quê? Com 1%. Na segunda-feira, na sexta-feira aqui, ó, 1 minuto. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É aquela questão. Cair de paraquedas e já querer operar. 9,6, tá bem aqui, ó. Cair de paraquedas e já querer operar. Foi o que eu quis fazer aqui. O que foi que eu fiz aqui, ó? Tá. Deixa eu ver aqui. Trades. Execução. Não mostra. Mas eu mandei a foto para vocês, vocês viram lá. Basicamente, eu adentrei vendido aqui, ó. Adentrei vendido aqui, o preço caiu bacana. Aqui, ó. O preço caiu bacana. 113 ticks a 2 contratos. Total de 113 dólares. E subiu, mais ou menos foi aqui que eu coloquei meu stop. 60 tickets. Subiu aqui me stopando, ó. Eu lembro que foi 70 dólares alguma coisa que eu tomei de stop. Subiu me stopando. E meu pensamento estava dizendo, pô, David, ó, aumenta um pouquinho mais teu stop, que vai dar certo. Com 2 contratos.
aumenta um pouquinho mais teu stop, que vai dar certo. Sendo que aqui eu já estava basicamente 2 para 1. Ó. Nessa operação aqui eu já estava 2 para 1. Não quis executar e quis ver o preço caindo ainda mais. Só que quando o preço quebrou o swing high, que quebrou o swing low e veio quebrar outro swing high que teve força para quebrar swing low, logo meu racional, ele falou: David, ó, preste atenção, eu tenho 2 swings highs que quebraram swings lows, sendo quebrados nessa alta. Você tem uma taxa de acerto de 80-20. Você errou um. Tem mais um trade aí vago para você poder estar errando. Então você tende a estar entrando na sua maré de vitórias. Você tende a estar entrando depois de mais um stop, tem de brecha, para você estar entrando na sua maré de vitórias. Aceita esse stop e entra contrário. Então foi isso que eu fiz. Ó. Aceitei meu stop. O preço voltou nesse bloco de ordem aqui. Meu stop ficou aqui. E vejam que $150. Ó. O stop aqui estava 60, mais ou menos. Aqui estava 90. Aqui foi $70, mais aqui, tal. Então, eu fiz a mudança. Eu ouvi o racional. Eu ouvi o que faz sentido. Eu não quis dar brecha para meu ID falar. Eu não quis dar brecha para tomar stops bobos que não faziam sentido. Meu stop eu estava querendo deixar ele aqui. Ó. Ele estava aqui. Eu quis mandar ele para cá. Só que, ao invés de mandar ele para cá, porque eu não entro ao contrário e começo a atacar a posição que eu queria estar estopando. Entenderam? Ao invés de vocês aumentarem o stop de vocês, porque vocês não visam uma reentrada, aceitam o stop, visam uma reentrada para atacar o ponto que vocês queriam estar estopando. Foi basicamente isso aqui que eu fiz. Ó. Por aqui. 3 pontos alguma coisa. Eu saí mais ou menos aqui. Ó. Mais ou menos aqui eu saí. Tá? Mais ou menos aqui, com 2 contratozinhos. 300 e alguma coisa. A operação pegou um pouquinho mais abaixo aqui, que eu lembro que foi $355. Foi isso aqui que eu fiz. $355 eu fiz nessa operação aqui. Tá? Olha a diferença em aceitar um stop, que foi o que eu aceitei, reentrar, do que eu não ouvir tudo que eu aprendi com o Michael e ir aumentando meu stop. Dei uma entrada aqui de que estava me custando aqui cerca de $70 de stop. Eu estava querendo colocar ela para $230 de stop. Se fizesse o contrário, aqui já seria 355 de lucro. Então foi isso que eu fiz. Aceitei o stop, já reidentifiquei a reentrada e foi. Aula 1 do mês 1, OHLC, OLHC, 9,6. Preço de abertura das 9,6. Preço abriu, caiu. Começou a quebrar swings highs em patamar de... Isso aqui é uma macro, tá, pessoal? Isso aqui é uma macro. Isso aqui é uma macro. Essa faixa de abertura aqui de mercado, ela é uma macro. O preço me deu a oportunidade de reentrar comprado. Isso aqui porque eu não pude continuar na operação, tá? Tive que sair dela. Mas até onde ela me dava racional para estar continuando nela. Vamos lá. Swing high quebrado. Swing low defendido aqui, ó. Meu stop daqui, com a quebra desse swing high, deveria vir para cá. Garantindo 197. Preço expande, quebrando o swing high novamente aqui, ó. Meu stop que estava aqui,
vem para cá. Olha como ele começa a fazer aqui, ó, sequências de swing highs, ó, que formam swing lows, como por exemplo aqui, swing high aqui, swing low aqui. Esse seu stop que está aqui, é o caso você trazer ele para cá, ó. Tá? É o caso você trazer ele para cá. Mesma coisa aqui. Você traz o seu stop para cá. Mesma coisa aqui. Você traz seu stop para cá. Mesma coisa aqui. Você traz seu stop para cá. De forma que, quando o preço vem a quebrar swing low, você está o máximo protegido longe da sua entrada. Sua entrada se deu aqui. Você já está basicamente em uma operação que está pagando 7-1. Garantido na condução de stop. Garantido na condução de stop. Tá? Então, quando isso aqui acontece, tá? O pessoal que teve a aula 1 pela parte da manhã, tá vendo que eu tô analisando aqui, já pensando em times menores. Em times de swing, de scalper, de 15 segundos, 30 segundos e assim posteriormente, tá? É o mesmo racional daquilo que eu ensinei para vocês pela parte da manhã, sendo que pela parte da manhã vocês viram um time maior e execução em times intermediários de 1 ou 5 minutos. Aqui eu já faço uma leitura no 1 minuto e penso em execução em times de segundos. O Michael, na sua playlist Scalper de alta probabilidade, ele fala uma frase que eu carrego muito veemente comigo. No intraday, traz muito mais ensinamentos do que você querer operar em um time de 15, em um time de 1 hora, em um time de 1 dia, 4 horas. Por quê? Cada vela dessa daqui, nesse meu time, isso aqui eu estou falando para mim, quem tem um pouco mais de experiência pode estar entendendo, quem é um pouco mais iniciante pode estar um pouco confuso, mas com o passar do tempo vocês vão entender. Só existe 2 tipos de candles, o candle altista e o candle baixista, certo? Só existem esses 2 tipos de candle. Eu ensino vocês, baseado no que o Michael passa, em aprender a analisar as formações desses 2 tipos de candles. E esses 2 tipos de candles, eles acontecem em qualquer time, anual, mensal, semanal, diário, H4, H2, H1, M30, M5, M15, M1, 30 segundos, 15 segundos, 5 segundos. Todos eles são compostos da mesma maneira. Open Higher Lower Close, Open Lower Higher Close. Salvos com as suas avariâncias. Quais são as suas avariâncias, David? Suas variantes. Os Seek and Destroy. Candle altista em Seek and Destroy, Candle baixista em Seek and Destroy. Que não segue o script conforme é dito. Ele não abre, sobe, cai e fecha. Um candle baixista. Ele abre, cai, sobe, cai e então fecha. É basicamente a variante de um candle baixista em Seek and Destroy. Ele não segue seu movimento perfeito. Visando isso, pessoal, porque o Michael fala que você consegue um feeling de backtest muito maior em times menores. Por quê? Se vocês pegam esse time aqui de 1 minuto, esse tempo de 1 minuto, vocês conseguem analisar um ano inteiro. Vocês conseguem analisar um ano inteiro, tá? Vocês conseguem analisar um ano inteiro. Por que vocês sabem que aqui está no 1 minuto? Porque vocês estão vendo 1 minuto aqui, porque vocês estão vendo 1 minuto aqui. Mas se eu dou um tela cheia e tiro isso daqui, Canva, marca d'água, eu posso dizer que esses candles aqui são candles anuais. E vocês vão acreditar, porque a composição do candle não muda. Eu posso dizer que isso aqui é um gráfico de 4 horas, e vocês vão acreditar. Por quê? A configuração dos candles não muda. Então, se eu pego o candle de 1 minuto aqui, aqui, e começo a imaginar que eu estou a tratar em um gráfico anual, vai dar bom. Por quê? Vamos imaginar que 9h30 aqui é a abertura de um novo ano. Tá? Vamos imaginar que tem sábado e domingo também.
sábado e domingo também. Então vamos pegar 365 barras aqui, ó. 300, 340, 360, 365 barras aqui, ó. De 9h30 até 15h35 eu tenho 365 barras, tá? Isso aqui, se eu levo em consideração a questão como se isso aqui fosse um candle anual, ó, um gráfico anual, que cada candle desse aqui representasse um dia, e eu não tivesse esse minuto aqui, vocês iriam acreditar que isso aqui é um gráfico anual. Vocês iriam acreditar que isso aqui é um gráfico anual. Por quê? Composição do candle é a mesma. Composição do candle é a mesma. Então, a partir do momento que eu tenho a quebra desse swing high aqui, ou até mesmo a quebra desse outro swing high aqui, ó. Isso aqui é um gráfico diário, ele está me dizendo que, ô David, ó, preste atenção. Se você está lendo esses candles aqui como sendo candles diários, eu estou quebrando um swing high, posso voltar a tocar nesse bloco de ordem aqui, e então começar uma sequência de dias altistas, em gráfico diário, como eu mostrei para vocês na parte da manhã. Da mesma forma que o preço, quando quebra swing low aqui, que é o mais vigente, volta para tocar nele, cai. Pô, David, mas ele quebrou o swing low aqui, ó. Mas olha a diferença dessa quebra de swing low para essa quebra de swing low. Só um quesito visionário mesmo aqui, ó. Aqui você estaria esperando o quê? Uma formação de swing high nesse patamar aqui. Forma um swing high, estopa, e então quebra o swing high, ó. Veja que essa quebra de swing low aqui já não é tão bonita. Por quê? Ele retrocedeu para esse patamar aqui, ó. Então, aqui seria uma venda comprada. Haja vista, a última quebra é essa. A quebra de swing low teria que ser onde? Essa daqui, ó. Para então a gente ver um movimento um pouco mais alto, então a gente procurar uma venda, tá? Isso aqui é gráfico de minuto, pessoal. Raciocínio lógico de 1 minuto. Considerando como se aqui fosse um ano completo, 12 meses. Vamos separar aqui, ó, 12 meses. 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos separar aqui em 10. Depois mais 2 aqui, enfim. Quando o preço quebra um swing low aqui, correto, que nem é esse daqui, mas está basicamente na mesma faixa, então eu tenho o quê? Eu tenho uma operação vendedora. Aqui mais ou menos, por aqui, 2 para 1, tá? Traz-me, ou isso aqui me traz informações de um candle anual. Eu posso ler isso aqui como um candle anual, só que repartido. Da mesma forma que eu posso imaginar que isso aqui é uma semana. E assim sucessivamente, tá? Assim sucessivamente. Por isso que, sempre quando vocês tiverem um tempo, sempre, não importa se é Londres, não importa se é New York, não importa se é Ásia, vão para o gráfico ao vivo. Tá? Vão para o gráfico ao vivo. Que isso aqui vai trazer muitos insights para vocês. Então, mitigando as perdas. Quando eu tomei esse stop aqui, quando eu tomei esse stop aqui, opa, 1%, foi aqui, ó, 1%, tudo bem, não tem problema. O que é que eu vou fazer agora? Isso aqui eu estou ensinando para vocês, tá? Eu não utilizo basicamente essa visão, mas para iniciante é muito, mas muito assertivo dessa forma.
dessa forma. Eu já não utilizo mais dessa forma. Eu utilizo outras modalidades que vocês vão estar aprendendo mais à frente. Mas para iniciante, tomou um stop de 1% aqui essa reentrada no bloco de ordem aqui, com o stop aqui, vai ser de quanto? 0,5%. 0,5%. De forma que quando o preço chega no 2 aqui, ó, vocês mitigaram a perda de 1% que vocês tiveram aqui. Tem patamar para o preço chegar mais alto? Tem patamar para o preço chegar mais alto, David. Então eu vou com o quê? 0,5% positivo, 1% positivo, 1,5% positivo, 2% positivo, 2,5% positivo. Eu mitiguei a minha perda, que eu tomei inicialmente nesse stop aqui, quando o preço vem até esse patamar aqui. Aqui eu tenho a mitigação. Mitigação de perda. Aqui eu tenho a minha mitigação de perda. E o que sobra aqui é o quê? É lucro. Meio e meio, 1, perdi 1% aqui. Os demais são positivos. Os demais são positivos. Então, quando esse trade aqui ele encerra, eu estou positivo e posso voltar a operar com 1%. Posso voltar a operar com 1%. Perdi 0,5%. Eu adentro com 0,25%. Para mitigar quem? O 0,5%. Se a minha operação de 0,25 mitiga o 0,5% e me deixa um pouco lucrativo, joia. Então eu vou adentrar agora com 0,50%, 0,5%, para mitigar o 1%. Quando eu mitigo o 1%, então eu volto a operar com 1%. Tá? Eu volto a operar 1%. Quais são as vantagens disso, David? É que você reduz sua exposição ao risco. Ao invés de, em uma sequência de 5 trades seguidos, você perder 31% da sua conta, você perde apenas 1,93%. Isso levando em consideração se você é um trade que gosta de martingale, gosta de estar dobrando as suas entradas. Se você é um trade que arrisca ali o 1% sempre, eu tenho 10%. Aí são várias as possibilidades. Se eu sou o trader que gosta de arriscar 1% só, eu estou arriscando 6%. 6% está dentro do drawdown da minha mesa? 6% está dentro do drawdown que a minha mesa oferta? Se sim, posso estar continuando sempre arriscando 1%? Posso estar continuando sempre arriscando 1%. Visto isso, o que é que eu tenho aqui? Arriscando sempre 1%. Quando eu perdi 1% aqui, se eu fosse arriscar 1% novamente, no 1x1 eu estaria recuperando meu stop. No 2x1, 1% positivo. 3x1, 2%. 4x1, 3%. E assim concomitantemente. Tá? E assim concomitantemente. Se você é aquele trader que arrisca uma mão fixa. David, eu só arrisco 1%. 1%, 1%, 1% hoje, 1% amanhã, 1% sempre. Perfeito, não tem problema também. Está dentro do seu drawdown, você está disposto a se tomar 6 perdas seguidas, um total de 6 stops seguidos. Faz sentido para você perder 6%? Faz, David, faz sentido para mim perder 6%. Joia, perfeito. Dentro da porcentagem de risco-retorno do RR, se você é um trader que opera com 5-1, 7-1, 3-1, quantos trades você tem que acertar para recuperar 6 trades seguidos? David, eu tenho que acertar 3. Eu tiro 9% e fico com 3% positivo. Perfeito. Mas o que é que o Michael está querendo expor aqui e nos ensinar nessa aula? Não dobrem a mão de vocês. Não dobrem a mão de vocês. Não caiam nessa armadilha de iniciante ao mercado financeiro de sempre que tomar um stop, dobrar a mão. Sempre que tomar um stop,
dobrar a mão. Sempre que tomar um stop, dobrar a mão. Não façam isso. Ou vocês são aquele tipo de trade que diminui a exposição, fazem um martingale ao contrário, que até eu conseguir ser consistente e lucrativo, foi o que, sem sombra de dúvidas, é o mais recomendável. Ou vocês são o tipo do trade que arrisca uma mão fixa. E na porcentagem de risco-retorno, no longo, médio prazo, vai trazer resultados para vocês. Tá? Então, mitigando o risco, é dessa forma que você vai trabalhar. E deixa eu construir aqui um raciocínio para vocês e a gente parte para mais um insight que eu tenho para passar para vocês. Qual é a lógica aqui? Perdeu 1%. Deixa eu anotar isso aqui para que vocês consigam tirar print. Perdeu 1%. Vai para o meio. 0,5. Perdeu o 0,5%. Vai para 0,25. Perdeu 0,25. Vai para 0,12 ou 0,13 aqui. Vamos colocar 0,12. Perdeu 0,12. Vai para 0,6. 0,06. Por quê? Aqui vocês vão estar construindo uma mentalidade e um hábito de que sempre que eu perco, eu reduzo minha exposição. Sempre que eu perco, eu reduzo minha exposição. Sempre que eu perco, eu reduzo a minha exposição. Não, sempre que eu perco, eu dobro minha exposição. Sempre que eu perco, eu dobro minha exposição. Não é dessa forma que vocês devem trabalhar. Dito isso, quando vocês perdem 1%, vocês vão trabalhar com 0,5%. Ah, David, mas eu vou trabalhar com 0,5% o resto da minha vida de operador porque eu tomei um stop de 1%? Não. Vocês trabalham com 0,5% até vocês recuperarem quem? Até vocês recuperarem o 1%. Então vocês voltam a trabalhar utilizando o 1%. Ah, David, eu perdi 1% e perdi 0,5%. Eu estou a trabalhar agora com 0,25%. Esse 0,25 vai ser pelo menos até eu recuperar o 0,50. Só que 0,25, quando você está em uma maré de acerto, vamos supor assim, usar esse termo de 80-20, que é basicamente o que está dentro da minha realidade. Eu perdi a primeira, perdi a segunda. Eu sei que nessa terceira aqui eu tendo a estar acertando. Essa minha terceira operação aqui, ela tem um risco-retorno aqui de 6:1. Se ela tem um risco-retorno de 6:1, eu vou estar mitigando essas duas perdas. E se eu consigo levar essa operação para um 10:1, eu ainda vou sair lucrativo. Reduzi minha exposição, acertei minha maré aqui de acerto, estou levando. Errei essas 3, vou para 0,12. 0,12 pelo menos até quando? Até essa daqui, ó. Que é basicamente 2x. Pô, 2x, bacana. Sendo que eu acertei 6x. Eu consegui recuperar isso daqui, ó. Basicamente 6x eu consegui recuperar isso daqui. 6x eu consegui recuperar isso aqui. Essa operação de 0,12 me pagou 7x, 6x. Eu consegui recuperar essa perda aqui, ó. Logo, você pula o patamar de 0,25 e volta a operar com 0,50. Até quando? Até com 0,50 você recuperar o patamar de 1. Então você volta a operar com 1%. Perdi tudo isso aqui, ó. Você vai com essa. Até você recuperar o quê? Até você recuperar pelo menos essa. Eu sei que aqui eu preciso de um 2x. Para recuperar essa daqui e essa,
eu preciso de mais ou menos uns 6 a 7x nessa operação aqui, arriscando 0,06. Então eu sei que quando eu arrisco um 0,06 e acerto um 7 para 1, 6 para 1, em uma operação encarreirada, que eu não preciso interromper ela, em uma operação que ela consegue ir com um fluxo tranquilo, e eu consigo recuperar isso daqui, logo não preciso de 0,06 voltar para 0,12. Eu já posso pular de 0,06 para 0,50. Tá? Por quê? Essa operação aqui, 0,06, eu consegui um RR nela que me pagou essas duas casinhas aqui, ó. Então eu posso voltar para casa de 0,50. 0,50 até quando, David? Até você recuperar o 1%. E então você volta a utilizar o 1%. Tá? Qual é o intuito disso? Qual é o ensinamento disso que o Michael está basicamente nos ensinando? É basicamente de você entrar em uma maré de acerto. Quando você entrar nessa maré de acerto, você extraia o melhor do seu gerenciamento. Quando você entrar numa maré de perda, você não se exponha tanto ao risco. 1,93, se você dobra, cada vez você está arriscando 31. Se você é uma mão fixa, você está arriscando aí pelo menos aí uns 6% de seu capital. Você pode chegar a tomar essas perdas aqui seguidas. Ó. Vocês podem chegar a tomar essas perdas aqui seguidas. Se vocês tomam um stop de 5 trades seguidos, vocês podem fazer o quê? Reiniciar isso daqui. Tomei 5 stops seguidos, David. Uma semana inteira seguida de stop. Na próxima semana eu reinicio. Eu sei que eu tenho pelo menos aí mais 1,93, mais 1,93, 3,40. Eu tenho pelo menos aí mais umas 4 semanas vivo. Eu tenho pelo menos mais umas 4 semanas vivo de operação. Isso depende e advém se a minha mesa proprietária ela vai me dar um drawdown de 6%. Se ela me dá um drawdown de 6%, eu tenho 1,93, 1,93, 1,93. Só um minuto aqui, deixa eu pegar aqui a calculadora. Só para eu não falar lorota. 1% mais 0,50 mais 0,25 mais 0,12 mais 0,06. 1,93 vezes 4. 7,72. Então é 1,93 vezes 3. Eu tenho 3 semanas de operações aí para estar trabalhando. 3 semanas de operações dessa forma aqui, ó. Eu tenho 3 semanas de operação para estar trabalhando aqui, ó. 3 semanas de operação. Eu tenho 15 oportunidades. 15 oportunidades eu tenho. Deu merda aqui, ó, completa. Você vai começar aqui com um patamar de 1%. Se nessa casa aqui do patamar de 1% você já acerta um 3 para 1, você já recupera tudo que tem aqui. E ainda fica lucrativo. Por quê? Se na próxima semana, na primeira, você já acerta um 3 para 1, você tira 3% do mercado. 3% menos 1,93, a gente tem 1,07% positivo. 1,07 positivo. 1,07 positivo. E está apenas na primeira operação. E aí vai. Você perde 5 dias seguidos nessa semana. 5 dias seguidos nessa semana. 5 dias seguidos nessa semana é basicamente um mês de operação. É basicamente um mês de operação aqui, ó. Que vocês têm. Arriscando 7, em um mês de operação. 1,93 vezes 4. 7,72%. Tá? Vocês estão arriscando 7,72%. 7,72%. De uma conta arriscando 1%. E depois vocês vão fazendo essa diminuição exponencial. Vamos lá. Qual é a ideia aqui? Qual é a ideia aqui? Qual é o feeling aqui? Primeira, eu não preciso
estar a me preocupar em dobrar meu capital para recuperar a sensação de take. Eu preciso dobrar meu capital para recuperar essa sensação de take, que traz esse sentimento bom que é você ver o mercado indo positivo a você. Segundo feeling, o mercado não é sobre quanto você quer ganhar, o mercado é quanto você está disposto a perder até você chegar na sua taxa de assertividade. Vamos supor que vocês são um trade de 30% de acerto. 30% de acerto. Vocês erram 7 vezes para acertar, então 3. Vocês erram 7 vezes para acertar 3. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0,25 aqui e volta ao normal. Ó. Vocês acertam a partir de 0,25 aqui. Isso aqui levando em consideração 7 trades perdidos consecutivos. Então você acerta isso aqui com um 3 para 1. Basicamente você recupera mais ou menos até aqui. Você acerta isso aqui com um 3 para 1. Você volta para cá e consome um pouco lucrativo aqui. Você acerta isso aqui 3 para 1. Você concomitantemente recupera tudo isso aqui e volta a ser positivo, sem se expor muito no mercado. Vamos lá. 7 para 1, um trade de 30%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1,5 mais 1,93. Ó, 1,5 mais 1,93. 1,5 mais 1,93 igual a 3,43. 3,43. Eu acerto isso daqui, ó. De 3 para 1 é 0,75. Menos 0,75. Eu tenho 2,68 negativo. Eu acerto isso aqui, ó. 3 para 1, eu tenho 1,5. Então, 2,68 menos 1,5, eu tenho 1,18 negativo agora para tirar. Eu sei que a cada 7 eu acerto 3. Então, eu acertei 1 aqui, 3 para 1. Acertei 1 aqui, 3 para 1. E essa aqui agora, ó, que eu vou voltar a operar com isso daqui, eu vou acertar. Não é uma certeza, mas em uma teoria de 3 para 1, de 30%, a cada 7 erra, a cada 10 erra 7, acerta 3. Quando você chega nesse patamar da terceira entrada, voltando às casas, você tem 3%. Então você tem 3% menos 1,18. Você tem 1,82% positivo. 1,82% positivo da sua conta. Tá? 1,82% positivo da sua conta. Tá? Então, aí vamos supor que depois dessa daqui você consegue encaixar uma quarta operação de 3 para 1. Uma quarta operação de 3 para 1. Então você tem 1,82 mais 3%. 4,82% da sua conta positivo. 4,82% da sua conta positivo. E você vai fazendo essa manopla de gerenciamento, até você conseguir aumentar sua taxa de assertividade. Quando você conseguir aumentar sua taxa de assertividade, você vai ver que a gente pode ir encaixando outros tipos de gestão, outros tipos de manobras de gerenciamento de risco aqui. Tá? Outras manobras de gerenciamento de risco. Isso aqui é muito bom para quê? Isso aqui é muito bom para mesas proprietárias. Principalmente, tá? Principalmente as de Forex, que são tempos indeterminados. Você pode usar quanto você quiser. Quanto você quiser, você pode. Geralmente, o drawdown dela ali é um drawdown de 8% da conta. 8% da conta. Você utilizando isso daqui, ó, em um mês, operando SHA USD, Euro USD, GBP USD, é quase matematicamente impossível, se você usar tudo à risca, como manda a cartilha, você quebrar a sua conta. Só se você se apavorar e fizer algo que não está dentro da cartilha. É possível acontecer. Você
Pode fazer isso, mas depende única e exclusivamente de quem? Do mercado? Não. Depende única e exclusivamente você sair de dentro da sua gestão, de você. Só depende de você, tá? Só depende de você fazer isso daqui. Vamos lá, deixa eu fazer uma outra continha aqui. E a gente conclui aqui. Vamos lá, vamos lá. Hoje é feriado, vocês precisam aí também curtir um pouco. E eu tenho um compromisso daqui a pouco. Eu tenho 50 mil dólares em conta. Vamos fazer as contas comigo aí. Pega a calculadora e usa a mente aí. Eu tenho 50 mil dólares. E a mesa me permite perder 2 mil dólares. Logo, 1% de 50 mil equivale a 500 dólares. Logo, a conta, a mesa, ela está me disponibilizando 4% de drawdown. Tá? A mesa está me disponibilizando 4% de drawdown. 4% de drawdown. 4% de drawdown, 1,93 é o que eu posso perder na semana. Isso é uma conta de futuros, tá? Uma conta de futuros. 1,93 é o que eu posso perder na semana. Aqui, dentro dessa gestão, é o que eu posso perder na semana. 1,93. 1,93 vezes 2 tem um total aí de 3,86. Então, duas dessas aqui, você pode utilizar para quê? Duas gestões dessa daqui, você pode estar utilizando para estar operando uma mesa de futuros, tá? Uma mesa de futuros. 2 semanas dessa daqui, ó. Por quê? Ela te oferece 4% de drawdown e ela pede para você fazer um take de 6%. 6% da conta, que é o quê? 3 mil. Uma conta de 50 mil dólares. Ela pede para você fazer 6%. 6%. Você precisa acertar duas de 1% aqui seguida. Você acertar duas de 1% aqui seguida, você fechou a conta. Você desmistificou a conta. Você vai, perde, recupera tudo, trava, e com 1% você arriscando aqui, você buscou um 6-1. Aprovou a conta. Isso aqui vai te manter vivo no longo do tempo. Vai te manter vivo no longo do tempo. Tá? Aqui, ó, vamos partir de uma pressuposição de a cada 10 trades vocês errem 5. A cada 10 trades vocês errem 5. Aqui eu tenho 3,84. 3,84%. Vocês são trades de 50%. A cada 10, vocês erram 5 e tendem a acertar 5. Tá? Isso aqui usando a gestão corretinha, pessoal. Bem alinhada. Tá? Vocês são trades de 50%. Vocês erram 5 e tendem a acertar 5. Só que quando vocês erram esses 5 aqui. Quando vocês vão para a segunda semana da gestão, vocês chegam aqui no 1% e você já encaixa de cara um 3-1, você já está muito lucrativo isso aqui, ó. E depois você encaixa de novo outro trade de 3-1 aqui, você já está às caras de aprovar a mesa. 500 dólares. Vamos partir do suposto de 500 dólares por operação. 1% da mesa, certo? 500 dólares. 500 USD. USD 500. Tá? 0,00. 500 dólares. Vocês perderam 500 aqui. Vocês perderam 250 aqui. 250 aqui. 0,5% de 250. Vocês perderam 125 aqui. Metade disso daqui, 125. Vamos supor que vocês perderam 65 aqui. E aqui vocês perderam 33. Primeira semana foi totalmente
desastrosa. Eu errei todas as 5. 500 mais 250 mais 125 mais 65 mais 33. Totalizando 973 dólares. 973 dólares, tá? Negativo. Aí começa a minha maré de vitória. Começa a minha maré de vitória aqui, certo? Acertei essa. 500. Eu acertei ela. 1.500. Acertei mais um 3 para 1. Mais 1.500. Acertei mais um 3 para 1. Mais 1.500. Vamos supor que você fez 3 vitórias aí. 3 vitórias de 3 para 1. Essas outras duas aqui, ó, já te aprovou e essa aqui já mitigou o teu risco. Ó. Essa daqui já mitigou o teu risco. E essas duas aqui já fizeram a aprovação da tua mesa. Tá? Essas duas aqui já fizeram a aprovação da tua mesa. E essa aqui mitigou o teu risco que tu tomou nessa semana. Tá bom? Mas, tudo bem. Eu errei essa primeira aqui. Perdi 500. Perdi 500. Acertei essa daqui. Voltou 750. Esse 750 aqui recuperou esse 500 e tirou 250 daqui, ó. Tá? Então esse aqui está positivo, verde. E até onde vem 250 aqui? Eu tenho 125 mais 65, 200 e alguma coisa. Basicamente até aqui, ó. 125 mais 65 mais 33. Basicamente até aqui, ó. 250. Eu estou positivo. Eu estou num prejuízo agora de quanto? 750. 750. Pau, pau, pau. Estou no prejuízo de 750. Então eu volto para 1%. Um take de 3 para 1 acontece. Isso aqui está positivo agora. Isso aqui está positivo. E isso aqui está positivo. Ora, metade de 150, de 1.500 é 750. Aqui eu venho e consigo encaixar uma operação de 3 para 1 de 1.500. 750. Positivo. Dólares. Vou lá. Encaixo outra. 2.250. Positivo. 2.250. Encaixo mais uma. 3.750. 3.750 dólares positivo. Tá? 3.750 dólares positivo. Reparem que não é sobre quanto vocês estão dispostos a ganhar inicialmente. É sobre quanto vocês estão dispostos a perder inicialmente. Na minha primeira semana, eu estou disposto a perder já meus 4% da minha conta? Ou será que eu estou disposto a perder 1,93? Faz mais sentido eu perder 1,93 na minha primeira semana. Porque eu vou ter pelo menos aí mais 50% do meu drawdown para poder correr atrás dessa perda, mitigar essa perda, e então eu correr atrás da minha aprovação. Tá? Então eu correr atrás da minha aprovação. Da mesma forma que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Isso aqui são teorias. Claro, são teorias. São teorias. Mas na prática, quando você cai para dentro da prática, fazendo tudo nos pormenores, tudo no 1x1, tudo na mais paciente gestão, no longo, médio prazo ou no médio longo prazo, esse não é o trade de câncer terminal. Esse é o trade que ele vai se tornar consistente,
e ele vai se tornar lucrativo, tá? Esse tipo de gestão aqui, ó, para quem está iniciando, é quem vai fazer, é o que vai fazer, melhor dizendo, vocês se manterem vivos no longo do tempo, vai fazer com que vocês mantenham a cabeça erguida, porque vocês sabem que em uma sequência de derrota pode vir, mas logo após essa sequência de derrota, cada derrota está mais perto do seu take. Cada derrota está mais perto do seu take. Por que, David? Pô, se eu tenho uma taxa de assertividade de 80% de erro, 20% de acerto, eu sei que o quê? Cada stop que eu estou tomando está mais perto de chegar os 20% do meu acerto. 50-50. 10 trades, eu erro 5. Eu sei que o próximo tende a ser bom. 50-50. 5-5. 80-20, que é o meu caso. 80 de acerto, 20 de erro, por ali mais ou menos. De cada 10 eu erro 2 e acerto 8. O que é que tende a estar acontecendo aqui? Perdi um, tudo bem. Tenho mais um de margem de erro aí. Depois desse mais um, se eu já acerto ele, bacana. Também se eu tomo mais um de erro, eu sei que meu terceiro trade, eu já posso estar entrando aí na minha maré de acerto. Pensando nisso, isso aqui é um pouquinho mais avançado, é que eu trabalho mais ou menos dessa forma aqui, ó. Um por cento. Eu sei que eu tenho 80-20. Então eu posso perder mais ou menos aqui duas. Na terceira aqui, ó, eu sei que eu vou estar acertando, vou recuperar isso daqui e ainda vou ficar mais ou menos um lucrativo. Isso em um trade de 3-1. Vocês terem esses dados compilados vai trazer muito feedback para vocês. Como? Nas próximas aulas eu vou estar explicando para vocês mais ou menos como vocês vão pensar dessa forma, como vocês vão dividir. Tem muito mais ainda que vocês podem acrescentar no conhecimento sobre gestão de capital, tá? Tem muito mais ainda que vai fazer vocês serem traders muito melhores. Mas, em suma, hoje, o intuito da aula que o Michael passa é o quê? É vocês aprenderem a estarem reduzindo suas exposições. Se vocês estão em um campo de batalha, vocês não querem dobrar o seu risco. Se vocês estão em um campo de batalha, vocês não querem dobrar o seu risco. Vocês querem mitigar o seu risco. Vocês querem estancar o sangramento para então depois voltar a combater. Tá? Primeiro vocês estancam o sangramento para depois voltarem a combater. Tá? Tiro, todo mundo vai levar. Stop, todo mundo vai levar. O que vai mudar de um operador para o outro, o que vai mudar do operador que é câncer terminal, que vai morrer sem sombra de dúvida, para o operador que ele vai chegar em um ápice de constância e de lucratividade, é justamente essa âncora, é justamente esse detalhe a mais, é justamente esse plug a mais de mentalidade que ele tem, que ele entende de responsabilidade, de que ele não é vitimista, ele sabe que o mercado ele é neutro. O mercado, quando ele dá um sinal de compra ou ele dá um sinal de venda, ele deu. Só que precisa-se o operador estar alinhado. E precisa-se o operador ter um senso de responsabilidade. Toda e qualquer decisão que eu tomo no mercado financeiro não diz sobre o mercado, diz sobre mim. Não é o mercado que está me passando sinal errado. Sou eu que estou lendo de forma errada. Se eu não aceito stop, se eu sou um trade que quero fazer sempre trade de vingança, se eu sou um trade que estou sempre ali querendo fazer martingale, se eu sou um trade que eu estou sempre querendo fazer besteira, cara, no médio e longo prazo ou até num pouquíssimo curto de prazo, você não vai sobreviver. Mas se você é o trader que faz o oposto disso, você tem uma longevidade e você tem porcentagens ainda maiores para estar chegando ao tão sonhado momento de constância e de lucratividade, tá?
São sobre essas questões que o Michael está tratando nesse mês 2. Olhem o mês 2 da mentoria paga do Michael com muito amor e carinho, tá? Gestão de risco, mitigação de perda, porcentagens. No grande cerne da questão, o pilar que mais conta, vamos supor que seja esse, no meu ponto de vista, na minha mera opinião, é a gestão, é a matemática. Números, não tem como os números mentirem. Não tem como os números mentirem. Os números, eles não mentem. Não tem como o gerenciamento bem feito mentir. Se é para arriscar 1%, eu vou arriscar 1%. Se é para arriscar 2%, eu vou arriscar 2%. Eu sei que se eu fizer essa questão de ir sempre mitigando, reduzindo minha operação, reduzindo meu risco, eu sei que em 5 operações perdidas, se eu sempre reduzir meu risco, eu vou estar arriscando 1,93% da minha conta. Eu sei disso, é número. Contra números não há argumento. Contra números não há argumento. Se eu faço direitinho ali 1%, depois meio, depois 25%, depois 12%, depois 6%, no final da semana é 1,93% da minha conta que eu estou ali perdendo. Eu não chego a tomar um stop diário, eu não chego a tomar um stop, um daily stop, como as mesas chamam de futuro, eu não chego a tomar um daily stop e eu me mantenho vivo para uma próxima maré de vitória, tá? Então, aula 1, a gente já passou algumas introduções sobre gestão. Aula 2, aula 3 e aula 4. No cerne da questão, em um patamar geral, fazendo essa junção, se fôssemos resumir em frases, diminua o seu stop, saiba que a porcentagem de acerto não fala muito sobre, partindo do pressuposto do RR, mitigar os seus trades ruins ou suas perdas. É simples mitigar suas perdas e se expor ao medo, se expor ao martingale, vai fazer com que você seja um trade de câncer terminal. Você vai sumir do mercado. Se você tem essas atitudes contrárias do que o Michael está ensinando nesse mês 2, você vai sumir rápido do mercado. Porque os trades, vamos lá, alguns exemplos de trades que muito provavelmente vocês já ouviram aí, que eles são conhecidos, como brasileiro. Só tem um, basicamente, que eu vejo, aí que eu curto ouvir a parada dele, curto ouvir ele falar, Stormen. Não sei nem se o nome dele está correto, Stormen. É um velhinho careca que usa óculos, blá blá blá. Eu curto aquele cara falar. Por quê? Porque o cara fala embasado em matemática. É gestão. Ainda que ele opere indicador, ainda que ele opere isso, ainda que ele opere aquilo outro, blá 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 blá. Ele tem a gestão dele muito linda. Muito linda. Outro trade que eu curto ver, que ele não tem nada a ver com ICT. Nada a ver com ICT. Mas é um cara que tem uma gestão, cara, fina. Ele sabe o que ele faz. É um tal de Jonathan. Ele é nordestino. Tá? Mesas proprietárias, tal. Ele tem até um site cupom mesas próprias. Aquele moleque, ele tem uma gestão fina. Ainda que o operacional dele não case em nada com o que eu gosto. Mas eu tenho que tirar o chapéu, porque a gestão do moleque é fina. Fina. Stormer, esse Jonathan, outro trader aí que eu gosto, que tem uma gestão muito boa e muito alinhada. Agora eu não lembro nomes, eu não acompanho muitos, mas que tem gestão alinhada e não opera ICT, são esses dois. Gestão alinhada e opera ICT. Kyler é um japinha que o Michael até entrevistou. Paladin tem uma gestão muito, mas muito boa. Ele tem ciência disso. Ele tem uma gestão muito boa.
tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui eles e a gente conclui. Gestão. Cadê a série que ele entrevista? Dinheiro real, pessoas reais. Real money, real resultado. Na Toro, o Profit Pro é grátis para operar e você tem corretagem zero garantida em todas as suas operações. Statement. Não é essa. Ele tem uma aba aqui onde ele está entrevistando essa rapaziada. Agora vai ser um pouquinho complicado. A não ser que ele privou também. Mas enfim. Ele entrevista aqui o Paladin, entrevista aqui o Kyler. Que são esses caras aqui, ó. Paladin. É esse japinha aqui, ó. Esse moleque aqui tem uma gestão fina. Fina. Muito bom trade. Kyler ICT Trader. Que é Jade Casper, alguma coisa desse tipo. Jade ICT. Esse aqui, ó. Jade Capri. Esse japinha aqui, ó. Gestão fina. Muito bom gestor. TWC. TW Club. Esse carinha aqui, ó. Tem uma gestão muito boa. Não casa nada do que eu opero. Mas a gestão do cara, tem que tirar o chapéu. É muito boa. Stormer. Esse velhinho aqui, ó, não fala nada com nada que eu opero. Nada com nada. Ele opera indicador, opera suporte, opera resistência. Tudo totalmente ao contrário. Mas quando você ouve ele falando sobre gestão, cara, é outro patamar. Outro patamar. Então, você vê que, independente de ser ICT ou não, uma linguagem que todos os trades têm que ter é gestão. É gestão de capital. É se manter vivo no mercado. É se manter vivo no mercado. Quer seja ICT, quer seja SMC, quer seja indicadores, quer seja analistas técnicos, quer seja outras N's, tape reading, quer seja qual for o modelo. Mas todos têm que passar por essa matéria. Todos têm que ter esse pilar bem fixo na mente. Gestão de patrimônio. Gestão de patrimônio vai te fazer ser longo, ter uma longevidade. Gestão de patrimônio vai te fazer chegar a uma maturidade no trade. Gestão de patrimônio vai te fazer ser um operador 1000 vezes melhor. Gestão de patrimônio vai te deixar muito mais tranquilo do que você está fazendo, porque você sabe que se você fizer algo errado, em algum momento, o seu stop loss está ali para te alertar sobre. Você sabe das suas porcentagens, se é 30% de acerto, 70% de erro. Você sabe que quando você chegar no seu acerto, em dois trades ali, basicamente, você vai estar buscando uma mitigação de risco muito, mas muito boa. Quando você chegar no seu terceiro acerto seguido, você já vai estar lucrativo ali, algumas porcentagens que poupança e outros fundos de investimento prometem em um ano, ou até mesmo mais que um ano, fundos imobiliários e assim sucessivamente. Tudo isso passa por onde? Pela gestão. Números, eles não mentem. Os números não mentem. É a mesma coisa ou a mesma variante da frase do contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. Os números, eles não mentem. Então, peguem, reassistam essa aula de hoje.
e comecem a fazer toda essa divisão. Pô, quanto é de stop que eu tenho na minha mesa? Quanto é de porcentagem que eu tenho na minha mesa? Quanto é de porcentagem que eu estou disposto a perder no meu capital próprio? Quem opera capital próprio também. Quanto é que eu estou disposto a perder? Pô, se eu dividir, fazer assim. Quando eu chegar na minha maré de vitória, como é que eu vou estar posicionado? Como é que eu vou aqui visualizar? Como é que eu vou aqui vislumbrar? Tá? Vocês vão começar a ter uma divisão do antes e do depois. E isso alinhado com um operacional muito fino, muito assertivo, quando vocês chegarem no 60% de acerto, 50% de acerto, com um RR de 3, 4, 5 para 1, vocês vão começar a ver a consistência chegar, vocês vão começar a ver a lucratividade, então, concomitantemente chegar. Beleza, pessoal? Então, 3,46. Bacana, dei por concluído aqui tudo que o Michael passa nessa aula, da aula do mês 2, aula 5 do mês 2. E é isso aí, tá? Vou encerrar aqui agora, vou fechar. Se vocês quiserem dar uma olhada nesses youtubers que eu falei, o Kyler, o Paland, o Stormer e o TWC, o Jonathan, sobre o que diz respeito à gestão de capital, esses caras são monstros. Ainda que o Paland, ele tirou os vídeos dele aqui. Não sei se ele migrou para algum outro YouTube, mas ele tinha um monte de vídeo aqui. Não sei se ele tirou, não sei o que foi que aconteceu. Mas basicamente esse japinha aqui, ó. As a six-figure day trader, here are my top 3 Cara, trading advice. O cara é bom. Tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é bacana. Dá uma olhada aí, novos áreas sobre gestão de capital e assim sucessivamente. E é isso aí, beleza? Tamo junto, gurizada, valeu. Forte abraço aí pra vocês. Valeu, bom final de semana aí. Fiquem com Deus. Show de bola. Fechando a gravação, interromper a gravação.